Nós estamos falando sobre a doutrina da providência. Hoje eu não preparei o PowerPoint para facilitar o acompanhamento da aula. Ontem eu estava quase que gripado. Pensei até que não viria hoje, mas estamos aí. Então, se você está com medo de ficar gripado, não se aproxime de mim, tá certo? Eu acho que não estou nessa fase de contágio, mas... Então, nós estamos falando sobre a doutrina da providência. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a preservação. Deus guardar, Deus proteger as pessoas, os animais, a sua criação como um todo e algumas pessoas em específico. Nós subdividimos essa apresentação em duas partes. E hoje nós vamos dar alguns exemplos de como Deus preserva os seus eleitos e andando um pouco mais adiante sobre essa preservação. Meus irmãos, eu acabei não vendo, mas o Estevão está conosco hoje. E eu vou pedir desculpa ao Ítalo e à Jordana, mas eu queria chamá-los aqui à frente para a gente orar com eles. Ele foi lá para o berçário? Está aí. Traz aqui. Vai ser só pela metade da escola dominical, mas se vocês me desculparem, vai estar valendo. Olha aí. Esse cabeludinho aqui é o Estevão. Olha que lindo, rapaz. Vamos ficar de pé orar por ele? Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, à igreja, o Estevão. Ovelhinha do Senhor, herdeiro da tua graça e herdeiro de Deus. Ó Deus, venha guardar o Ítalo, a Jordana como pais, lhes dando força, saúde, perseverança, plena disposição para conduzir o seu filhinho no caminho do Senhor. E que a igreja de Vila Nova seja um canteiro, seja um jardim, seja um local onde ele poderá crescer na fé, até que ele mesmo venha à frente, andando com as suas próprias pernas, para dizer que ama Jesus, seguindo o exemplo dos seus pais. Pedimos essa bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Dia 27 nós vamos batizá-lo. Então, voltando à nossa lição, o Berkhoff, ele diz que preservação é aquela obra contínua de Deus pela qual ele mantém as coisas que criou, junto com as propriedades e poderes com as quais ele as capacitou. Essa manutenção tem a ver com a ação divina mediante a qual ele não permite que as suas criaturas pereçam por ausência de sustento. Essa obra de preservação Deus faz de maneira imediata, usando instrumentos, pessoas e situações, e imediata através do seu poder que energiza as coisas e as mantém funcionando e vivendo. Ele faz isso para que a nossa existência seja contínua e não simplesmente passe aqui por alguns instantes. Andando no que nós começamos a falar na aula passada, hoje eu gostaria de mostrar alguns exemplos bíblicos de como que Deus preserva os crentes, os seus eleitos. E os exemplos que eu vou mostrar são poucos dentro de vários que nós podemos encontrar dentro das Escrituras, mas que ilustram de forma suficiente o que nós queremos dizer quando falamos que Deus preserva pessoas, a criação, os animais, o universo que Ele criou. E nós podemos começar com o exemplo da vida de Moisés. Como que Deus preservou Moisés durante toda a sua história e a sua vida, para que ele fosse o líder que ele foi para Israel naquela época da libertação de Israel da escravidão do Egito. Então os irmãos que já leram a Bíblia vão se lembrar que no tempo do nascimento de Moisés, Israel era escravo no Egito já há quase ou
há mais de 400 anos, desde que na época de José, sua família desceu para o Egito, 70 pessoas, e ali eles se tornaram milhões. Uma estimativa modesta calcularia pelo menos 2.500.000 pessoas ali vivendo no Egito na época em que Moisés nasceu. E aí, temendo que esse povo se levantasse contra o Egito para se libertar e se rebelar e se aliar a um outro povo que porventura quisesse invadir o Egito, o faraó determinou que todos os meninos que nascessem dos filhos de Israel fossem assassinados. E ele determinou que as parteiras fizessem isso, as parteiras judaicas, as parteiras hebreias não fizeram. Isso trouxe problemas para elas, mas Deus as protegeu disso. Então, vendo que essa estratégia não estava funcionando muito bem, o faraó resolveu ser mais radical. Todo menino, homem, que nascesse deveria ser lançado para morrer afogado no Nilo e ser comido lá pelos crocodilos, os jacarés que andavam por ali. E assim foi. Essa determinação estava sendo cumprida quando Moisés nasceu, e a Bíblia diz que Deus cuidou de Moisés, preservando seus pais, preservando a vida dele, primeiro através da coragem dos seus pais. A Bíblia diz que Arão e Joquebede não foram lá e jogaram o seu filho no Nilo. Eles o guardaram, o esconderam, o quanto foi possível, e durante 3 meses eles conseguiram manter Moisés escondido do público para que ele não fosse morto. Quando perceberam que ele foi descoberto, então ela agiu diferente. Mas Hebreus 11, 23 diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Por quê? Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Procuraram defender o seu filho o máximo que eles podiam fazer. Não podendo mais escondê-lo, Joquebede, em vez de afogá-lo no rio Nilo, preparou um cesto, betumou para que ele não afundasse e colocou o seu filho num lugar de carriçal, onde tem uma vegetação que brota dentro da água. Embora a gente assista nos filmes que Moisés saiu perambulando pelo rio Nilo, em um barco joga ele para cá e joga ele para lá, não foi isso que aconteceu. Ela colocou no carriçal, num lugar onde não havia correnteza, já prevendo que talvez aparecesse alguém para adotá-lo. E foi o que aconteceu. Não foi por acaso que ela escolheu o local, porque foi bem aonde uma das filhas do faraó ia lá para tomar banho. Não foi por acaso que ela colocou ali, ela sabia exatamente onde essa princesa iria aparecer. A princesa ouviu o choro, adotou Moisés e nós conhecemos o resto da história. Deus foi tão bom para com Moisés que ele não foi morto assim que nasceu, que ele não foi morto afogado no Nilo. Deus providenciou que a própria filha de Faraó o encontrasse, o adotasse, e Deus fez mais. Como ele era hebreu e ela percebeu pelas vestimentas, pelos tecidos que ele era hebreu, ela resolveu contratar uma ama de leite, e aí que Miriam entra na história, e Deus usa Miriam para preservar o seu irmão. Corajosamente ela se apresenta diante da princesa e diz: eu conheço uma pessoa que pode cuidar desse menino. E essa pessoa foi a própria mãe dele. Até que ele, desmamado, então volta para o castelo. Enquanto ele era criança, pequena, ele foi educado na lei hebraica, na palavra de Deus. De modo que quando a gente ouve a história de Moisés e vê nos filmes que ele só descobre que ele é hebreu lá na frente, tudo conversa fiada. Ele já cresceu sabendo quem ele era, sabendo a sua origem. Isso não foi escondido dele. E Hebreus fala que ele sabia muito bem que ele seria o libertador de Israel, ele só não sabia como e quando ele iria fazer isso. Mas tudo isso para mostrar que Deus o preservou. Teve dificuldades, teve momentos de medo, teve adversidades, mas Deus o protegeu, Deus o preservou para que ele se tornasse adulto e, sendo adulto, fosse instrumento de Deus para a salvação do seu povo. Tudo isso está narrado no livro de Êxodo, capítulo 1
e capítulo 2. Deus preserva Moisés através da filha de Faraó, isso está narrado no capítulo 2. Ela lhe dá um nome, tirado das águas, que é o que significa Moisés, e ele então é tirado das águas e vai crescer em toda a ciência do Egito, diz Estevão no capítulo 7 de Atos. Moisés recebeu a educação dos príncipes, ele era um príncipe do Egito, não natural, filhos de Faraó, mas adotivo. E como tal, ele vivia com os príncipes. E os príncipes, eles recebiam uma educação diferenciada da educação das demais pessoas. A gente acha que a vida de príncipe é só moleza e só ficar gastando dinheiro dos pais. Não, eles tinham que estudar muito. Eles tinham que aprender línguas estrangeiras. Moisés foi apresentado ao primeiro modelo de alfabeto fenício que estava sendo desenvolvido naquela época. O primeiro alfabeto egípcio que estava começando a substituir a linguagem dos hieroglifos. E ele sabia ler hieroglifos também. Ele aprendeu a engenharia. A história diz que eram os príncipes que administravam as construções dos palácios, especialmente os templos religiosos. Então eles tinham que entender de engenharia. E eles aprendiam técnicas militares. Uma das técnicas militares que eles aprendiam era usar o arco composto. O arco composto é uma invenção egípcia, aliás, é uma invenção persa, que os egípcios se apoderaram dela, e essa invenção fez com que ele se tornasse o exército mais temido da face da terra na época de Moisés. Por quê? Porque o arco composto, ele era feito de 2 varas e não apenas uma, como era o normal, e ele era amarrado com tripa de carneiro seca. Essa estratégia, essa técnica fazia com que esse arco jogasse uma flecha 30 metros mais adiante do que o arco comum, ou seja, com 30 metros de oportunidade, um arqueiro egípcio atirava 3 flechas a mais do que um arqueiro comum. E ele podia atingir o inimigo 30 metros mais à frente do que um arqueiro comum. Então os egípcios usavam uma estratégia de guerra com as suas bigas, em que eles colocavam um condutor e um arqueiro, e eles iam em rodízio, sempre mantendo uma distância segura do inimigo, e os arqueiros atirando, eles dizimavam boa parte do exército inimigo antes do primeiro confronto. Com isso, eles conquistaram todo o mundo antigo naquela época. E Moisés aprendeu a usar esse arco também. Ele era adestrado nessa técnica que os egípcios desenvolveram. Então, quando a Bíblia diz que Moisés aprendeu toda a ciência do Egito, ele aprendeu muita coisa. Ele estudou com os melhores sábios daquela época do mundo antigo. Tudo isso para que Deus o preparasse para ser o legislador de Israel. Lembra que é Moisés quem vai escrever a lei. Ele tinha preparo, ele tinha técnica, ele tinha ciência para poder fazer todas essas coisas. Ainda que ele dissesse que era pesado de boca e de língua, era um homem muito capaz, muito preparado, e ele recebeu 40 anos de treinamento para isso. Por quê? Porque Deus o preservou, Deus o protegeu, Deus o guardou. E ao guardá-lo, o capacitou, mesmo que ele ainda não soubesse como, de que jeito e quando ele tentou, não deu certo. Foi só mais 40 anos, quando ele tinha 80 anos, que ele foi para o Egito fazer o que Deus tinha para fazer através dele. Moisés é um dos maiores exemplos de como que Deus preserva, como que Deus protege, como que Deus guarda o seu povo para cumprir a sua vontade. Um outro exemplo bem dramático de como que Deus preserva o seu povo é a história do rei Joás, que é muito conhecida no departamento infantil da igreja, mas muito pouco conhecida pelos demais membros da igreja. Joás era neto de Atalia. Atalia era filha de um casamento entre a filha do rei de Israel e o filho do rei de Judá. E Atalia então manda matar os seus netos, para que ela seja a rainha sozinha quando o seu filho morreu em Judá. Manda matar os netos, todos eles, para que ela fosse a monarca. E nessa história, uma tia de Joás, Jeozeba, ela o esconde do morticínio dos seus irmãos,
o protege, entra em acordo com o sacerdote Joiada, para que ele seja escondido da rainha, e ele é escondido da rainha por 7 anos. Por que Atalia queria matar os seus familiares? Porque Deus havia prometido para Davi que nunca ia faltar um herdeiro no seu trono. Então Atalia, instigada por Satanás, queria quebrar a linhagem da promessa do Messias. E tentou de todas as formas, mas Deus guardou Joás. Ela não pôde tocá-lo. Quando ele tinha 7 anos, ele vai começar a reinar mais jovem do que Josias, que começou a reinar com 8 anos, ele começa a reinar com 7. Então, primeiro ele é apresentado aos guardas do palácio, para que eles saibam que tem um rei vivo, e que futuramente ele receberá o trono, e eles então passam a protegê-lo. Onde quer que Joás estivesse, havia sempre um guarda, um grupo de guardas o protegendo, para que a rainha Atalia não o encontrasse, até que então Joiada promove um golpe de estado para devolver a monarquia à sua normalidade, que era através dos descendentes homens da família de Davi. Havia grandes intrigas no reino do sul, lutas pelo poder eram constantes. Acasias morre, a sua mãe se apodera do trono, quer destruir a sua linhagem para fazer outra, mas Deus preserva Joás. Ela não pôde tocá-lo, ela não pôde matá-lo, ela não pôde destruí-lo, e assim Deus preservou a Joás para que ele pudesse preservar e cumprir a aliança e a promessa que ele havia feito a Davi. Deus manteve a vida de Joás intacta para poder cuidar dele. Um outro caso então é a vida do apóstolo Paulo. Paulo, pelo menos em 3 ocasiões nós podemos observar Deus preservando a vida de Paulo diante de perigos, para que ele pudesse continuar fazendo a obra que Deus lhe deu para fazer. Primeira vez, Deus preservou a vida de Paulo na cidade de Damasco, assim que ele foi convertido ao Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho em Damasco, ele passa a ser um homem que convence as pessoas argumentando, levanta a ira dos judeus, e aí a Bíblia diz em Atos 9, 23, que os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Não tendo como sair da cidade, porque as entradas e saídas estavam todas vigiadas para que ele fosse pego, alguns irmãos o desceram pela muralha de Damasco dentro de um cesto, e assim ele pôde fugir da cidade. Deus providenciou essa cesta, essa corda e esses irmãos para que pudessem preservar a vida de Paulo e ele pudesse ir embora para outro local. Em uma das suas cartas aos Coríntios, Paulo faz menção desse episódio ocorrido em Damasco, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33. Deus preservou a vida de Paulo durante todo o seu aprisionamento antes da sua morte em Roma. Atos 23 diz que Paulo é levado perante o Sinédrio, e o Sinédrio está dividido a respeito dele. Ele diz que está ali sendo acusado simplesmente porque crê na doutrina da ressurreição, e ele faz isso de propósito, porque sendo ele um fariseu, ele sabia que os escribas e os fariseus criam na doutrina da ressurreição, mas os saduceus, cuja maioria eram sacerdotes, não acreditavam. Então ele diz: olha, eu creio na ressurreição. Quando ele diz isso, ele divide o Sinédrio. Aí metade quer matar, metade acha que não tem culpa, e vira uma confusão, e a Bíblia diz que eles se apegam a Paulo de tal forma, os fariseus querendo protegê-lo e os saduceus querendo matá-lo, que ele quase foi despedaçado por eles, a não ser a intervenção do centurião, de novo. Ele já tinha feito isso em Jerusalém, quando Paulo foi preso. Intervém, livra Paulo, coloca na prisão. A prisão não é nada confortável, ele está preso, amarrado com grilhões. E a Bíblia diz então
que na noite seguinte, não na mesma noite, mas na noite seguinte, Jesus veio visitá-lo. Atos capítulo 23, verso 11. Jesus visita Paulo e diz para ele: coragem, tudo o que você disse para os sacerdotes aqui, você vai dizer para César lá em Roma. Ou seja, houve uma confusão danada em torno de Paulo, parecia que só ele estava errado, todo mundo estava certo, mas no final das contas Jesus disse que só ele estava certo, todo mundo estava errado, e que Deus aprovava a postura que ele tinha tomado diante daquelas pessoas que estavam querendo matá-lo. Paulo foi preservado e Deus usou um soldado não cristão para protegê-lo nesse momento. Nem os religiosos, aqueles que eram para amar a palavra de Deus e crer nela, deram conta de fazer isso. E foi um pagão, alguém que não cria em Jesus, que Deus usou para libertar o apóstolo Paulo nessa situação difícil. Então, Lucas capítulo 23, verso 10, diz que tomando vulto a celeuma, uma briga incontrolável, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, o levou para a casa da guarda, mandou descer a guarda para que retirassem Paulo dali e o levassem para a fortaleza, metade do versículo 10. Então Jesus vem e diz para ele: coragem, porque do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, na presença do imperador. Terceiro lugar, esse é o terceiro. Paulo então diz em 2 Timóteo 3,11, escrevendo para Timóteo, aliás, essa é a segunda mesmo. Paulo diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Isso é providência, isso é preservação dos seus. A terceira ação de Deus para preservar Paulo, então, é a viagem marítima. Os irmãos se lembram que houve uma tempestade, o navio ficou sem controle, e Deus disse para Paulo: olha, se todos te obedecerem, não vai morrer um, mas se alguém tentar fugir aí, vai morrer. E aí os guardas descem o bote na desculpa de que iam aliviar a carga, querendo fugir. Paulo disse: se esse for embora, vai morrer agora mesmo. Não me responsabilizo por eles, tem que ficar no barco. Ficaram no barco. O barco foi ancorado num banco de areia e pedras. A correnteza, as ondas estavam muito fortes, partiu o barco no meio. E apesar disso, mais de 200 pessoas, não morreu um só. E aí disseram: quem sabe nadar, nada; quem não sabe nadar, pendura no que der conta. E não morreu ninguém. Quando Paulo está lá na ilha de Malta, ao redor da fogueira, ele quer aumentar o fogo, porque está todo mundo com frio, está todo mundo molhado. Aparece uma víbora, morde a sua mão, e os bárbaros, os pagãos, dizem: olha só, nem esse aí não vai escapar da justiça de Deus. Se não morreu afogado, agora vai morrer envenenado da víbora. E aí ficaram olhando, esse cara não vai morrer nunca não, né? E ele não ficou nem inchado. E aí eles começaram a tratar Paulo diferente, e esse evento da víbora abriu a porta para que ele pregasse o evangelho na ilha de Malta. Então, Deus o preservou dos seus inimigos, o preservou das dificuldades numa tempestade no mar, o preservou da picada de uma cobra, o preservou dos soldados que queriam matar os prisioneiros por causa do naufrágio, e o comandante não deixou. Deus preserva os seus. Tudo isso aconteceu por meio de dificuldade e sofrimento, mas a sua vida foi preservada, ele ficou intacto, para que cumprisse o propósito de Deus para a sua vida. Isso que Deus fez com Moisés, isso que Deus fez com Joás, isso que Deus fez com Paulo, Deus faz conosco também. Então, em segundo lugar para hoje,
os meios que Deus usa para a nossa preservação. Quando Deus faz qualquer uma das suas operações, geralmente Ele usa os recursos à sua própria disposição, como as leis naturais ou a própria criação, para gerar recursos para a manutenção dos seres que Ele mesmo criou. Deus pode agir diretamente em nós, mas Deus gosta de usar meios para poder aplicar a sua vontade. Então Deus preserva, por exemplo, os seres vivos através do mar. Jó, capítulo 38, do verso 8 ao verso 11, está escrito assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus disse: olha, eu criei o mar e eu coloquei limites para o mar. Quando você vai numa praia e fica olhando as ondas quebrar, aquilo é não sei se é terapêutico, se é bonito, sei lá o que é, mas você fica olhando como que essas ondas vêm e como que essas ondas vão. Em dias de tempestade elas são mais bravias, mas elas têm limites. Elas só vão até onde Deus traçou para elas, por causa da preservação. E Ele cuida também dos seres que Ele colocou dentro do mar. Ele os preserva e os alimenta conforme Ele mesmo designou. Deus preserva os seres vivos dentro da água. Jó 37, 10 a 13. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que Ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz Ele vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Ele diz que Deus usa as tempestades ou para disciplinar ou para abençoar. Então, quando cai uma chuva forte, você pode ver, e é correto interpretar assim, as duas coisas. É juízo de Deus, mas é também graça de Deus. A uns essa água vai abençoar, fazendo a sua plantação crescer. A outros ela pode trazer problemas por causa do juízo de Deus. Mas isso não quer dizer que toda vez que você machuca por causa de uma tempestade, Deus está te punindo por causa de um pecado que você cometeu. Também não é isso que quer dizer. Deus usa essas coisas. Então observe o que o texto diz. Primeiro, Deus mostra a sua obra preservadora, mostrando que ela não vem da natureza, mas ela vem dele. As tempestades, os ventos, as chuvas não vêm e vão por causa do acaso. Elas vêm e vão porque Deus as traz e as leva. Por isso você pode orar para chover. É bênção. Senhor, faz chover aqui. Não vai fazer dança da chuva, mas pode orar. Pedir pode, tá bom? A obra preservadora de Deus tem um caráter abrangente. Olha o verso 12. Então elas, segundo o rumo que Ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Relâmpagos só cumprem a vontade de Deus. Trovões só cumprem a vontade de Deus. Pode falar isso para sua criança quando ela quiser esconder debaixo da mesa em dia de tempestade. Deus cuida. E Ele usa até mesmo essas coisas. A obra preservadora de Deus é produto do decreto divino, porque só fazem o que Deus lhes ordena. A obra preservadora de Deus tem propósitos definidos, versículo 13. E tudo isso faz Ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus usa os fenômenos naturais para disciplinar quando isso lhe convém, mas Ele usa também para exercer misericórdia quando isso lhe convém. Então nós estamos nesse calorzão de Goiânia falando assim: Deus, manda chuva. E
quando chove igual choveu nesses últimos 3 dias, todo mundo agradece e ninguém precisa ligar aparelho de ar-condicionado para conseguir dormir. É uma beleza, não é? Então, essa ação preservadora de Deus, Ele pode mandar as águas da chuva como expressão da sua justiça punitiva. A palavra hebraica traduzida como disciplinar, ela é conectada à palavra cajado ou vara, para tanto produzir a disciplina das ovelhas com o propósito de preservá-las dos males, como de punição penal por causa dos males que os ímpios praticam. Às vezes Deus manda uma tempestade para nos prender em casa e nos proteger de algo diferente que possa vir a acontecer. Às vezes Deus manda uma tempestade dessa para punir mesmo, castigar alguém que não quer andar na sua presença. Mas, por outro lado, as águas que vêm sobre a terra, regando-a, fazendo-a produzir flores e frutos para os benefícios dos seres vivos, é a expressão da misericórdia divina. Quando cai a chuva e você vê como que as plantas agradecem. Em casa, como eu já tenho dito, eu tenho uma floreira que quase toda vez que chove não molha lá, mas quando a chuva vem com o vento, aí molha. E é interessante que quando a floreira é molhada pela chuva, eu posso ficar 2, 3 dias sem aguar. Parece que faz muito mais bem para as plantas do que aquela do regador tirada da saneágua, né? E a gente vê a graça de Deus, como que as coisas mudam. Quem tem chácaras e tem gado, costuma dizer que o gado fica festejando no pasto, agradecendo as primeiras chuvas, por causa da sede, por causa do pasto que já está seco e não tem tanto nutriente que ele precisa. E aí cai uma chuva, de repente a grama é a primeira a ficar verdinha, verdinha. E isso é a misericórdia de Deus, preservando a sua criação. Jó, capítulo 38, versos 25 a 30 e versos 34 a 37, Deus diz: quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em quem não há gente. Essa semana o povo noticiou assustado: está chovendo no deserto do Saara. Deus é que faz chover lá, no ermo, no deserto, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas fica compacta. Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar? Deus está fazendo esse monte de perguntas para Jó, simplesmente são perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que a resposta já está nela. Então, quem foi que foi o ventre da chuva? Foi Deus. Não foi a mãe natureza que o pica-pau gosta de adorar nos desenhos animados dele. Foi a Deus, a mãe natureza. Foi Deus. Então há 3 afirmações nesse texto que nós podemos fazer sobre a doutrina da providência. Primeiro, as fontes das águas preservadoras são governadas por Deus. Deus dá a seca, Deus dá a abundância de águas. As águas da preservação da vida têm poder renovador porque Deus as energiza. 3. A origem das águas preservadoras está em Deus e não no homem. O homem joga pó nas nuvens para ver se faz chover, às vezes dá certo, mas nem sempre dá. O tal do pó de chuva, que é uma substância química para tentar aproximar hidrogênio, oxigênio, H2O e fazer cair na terra. Se não tiver uma nuvenzinha por perto,
não rola, não acontece, não é? Vamos passar para as nossas aplicações. Hoje as aplicações são maiores que o texto todo. Primeiro, saiba que a preservação da vida é sempre obra de Deus. Se nós vivemos é porque Deus cuida de nós. Se nós morremos é porque chegou a hora de nos apresentarmos na sua presença. É Ele nos chamando, não outro. Somente Deus é a fonte inesgotável de energia e vida. Por essa razão Ele concede a vida e a preserva. Essa prerrogativa é exclusivamente divina. Pessoas podem chegar a 100. Tem uma pessoa aí que tem 135 anos, é a pessoa mais velha da terra. Mas não chega lá com facilidades, chega lá com dificuldades. Pode manter a lucidez, pode ter boa memória, mas o corpo não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Eu me lembro, quando eu era pastor na primeira igreja, tinha uma irmã muito querida, e ela praticava exercício todo santo dia. Ela chegava para a gente e falava: pastor, eu dou conta de levantar minha perna até o pescoço. E ela levantava assim na nossa frente e falava: se eu for fazer isso comigo, eu quebro em 3. Ela era muito elástica, 85 anos de idade. Fazia exercício, fazia tudo o que ela queria fazer. Mas quando ela fez 86, ela adoeceu. E ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim. E Deus a chamou à sua presença. É claro que é bom fazer exercício, você tem uma vida de qualidade melhor por mais tempo. Isso é um fato inegável. E nós que somos sedentários, somos uns cabeça oca que não aprendeu essa lição ainda. Mas, uma hora para. Pode parar por causa de uma enfermidade, pode parar porque chegou a sua hora. Mas você não é eterno por aqui. Há um momento em que Deus vai te chamar. Ele é o dono da preservação da vida, Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. Por isso que a Bíblia diz: não temam aqueles que possam fazer mal ao corpo, mas não conseguem alcançar a alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, e esse não é Satanás, esse é Deus. Ele preserva, Ele cuida, Ele salva, Ele protege. E nós vivemos na confiança de que Ele fará isso conosco também. Segunda aplicação: seja grato, agradeça a Deus pelas muitas vezes que Ele preservou a sua vida da morte. Eu me lembro de acidentes de bicicleta. Eu me lembro uma vez que eu estava voltando da igreja de bicicleta. Eu frequentava uma igreja que era 45 minutos de bicicleta da minha casa. Estava na reunião da UPA na sexta-feira, voltando para casa, começou a chover, eu apertei o passo e no meio do caminho tinha um buraco, e eu não vi. E virei de cambota com bicicleta e tudo. E eu me lembro que eu bati o quadril na quina do buraco. Doeu muito, mas não quebrou. E a minha Bíblia estava ali, dentro do bolso. Não sei se eu não quebrei porque a Bíblia estava lá, mas ela estava lá, e eu gosto de dizer que ela estava lá, não é? E foi uma cambota feia. Voltei para casa com o guidão torto da bicicleta. Estava longe de casa. Deus preserva. Eu me lembro uma vez que eu fui para a igreja também, e na avenida eu tinha que andar um pedacinho na contramão para pegar a mão mais adiante, e eu entrei na contramão, e quando eu fui atravessar, era tarde da noite, estava indo para a igreja, 7 e pouco da noite, e veio um carro, acho que o cara estava bêbado, e ele veio para cima de mim, e eu falei: e agora? Puxei a bicicleta para cima do canteiro, e senti que alguma coisa me empurrou o resto do caminho, me jogou lá no meio do canteiro, e o carro passou raspando, e foi embora. Falei: ué, tem um cântico que diz que tem um anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem, né? Eu acho que esse anjo trabalhou nessa noite. Tem essas experiências para contar. Eu sei que vários irmãos aqui têm várias experiências para contar. Acidente de automóvel, eu já disse aqui que o buriti é a minha planta preferida, porque quando eu estava indo para Guiratinga em 2001 para pregar lá, a gente se assustou com um buraco na estrada. A estrada era de cascalho e derrapamos, e quando o carro começou a sair para cair na ribanceira, era um buraco,
nós fomos parados com um buriti dessa altura. Virou minha planta preferida. Vou plantar um monte lá na minha casa. Eu vou lá em Guiratinga agora de novo pregar lá, depois de 22 anos. Eu vou tentar achar o local, porque agora está tudo asfaltado. Não sei se eu vou achar o local e ver se o buriti ainda está lá, se eles não cortaram ele para asfaltar a estrada. Deus preserva, Deus cuida em acidentes, em incidentes, em situações, em enfermidades. Quantas vezes a gente pensou, agora eu morro, se levanta no dia seguinte e vai embora para casa. Deus cuida. Agradeça a Deus pelas muitas vezes que Ele te preservou até aqui. Peça para que Ele continue te preservando até o momento que Ele achar apropriado. Terceiro, saiba que nem sempre Deus preserva a vida dos seus que estão aqui. Deus escolhe não preservar porque tem outros planos para eles. E o maior exemplo bíblico disso é Lázaro, que Deus ressuscitou. Jesus esperou 3 dias para ir visitá-lo. Jesus deixou ele morrer para ressuscitá-lo. E ele disse que fez isso para mostrar a sua glória na vida de Lázaro. Quem já assistiu aquele péssimo filme A Última Tentação de Cristo, que eu sempre menciono ele aqui, eles exploram a morte de Lázaro também naquele filme. Aí Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, e o Jesus do filme tem um ataque de ansiedade porque ressuscita Lázaro. Como é que é possível, né? Mas aí a cena não para por aí. A próxima cena é Lázaro em casa, olhando a paisagem, aí aparecem 2 fariseus. No filme, na Bíblia não. Aí os fariseus perguntam assim, como que é morrer? E Lázaro diz, tem diferença nenhuma de viver. Aí o fariseu diz, então volta para lá, enfia a faca na barriga do Lázaro e mata ele de novo. Como que o mundo trata com as verdades bíblicas sobre a morte, a vida e a ressurreição? Com desdém. Eles desdenham, porque para eles o que faz a gente viver mais é medicina, é remédio, é exercício físico, é renil. As mulheres sabem o que é renil. E alguns homens também, porque usam delas. Esse negócio que tira as rugas debaixo do olho. Não é isso que faz a gente viver mais. Embora a gente fique um pouco mais bonito por mais tempo, né? Mas nem sempre Deus preserva. Deus disse, nós dissemos acima, que todos nós estamos nas mãos de Deus. Para alguns isso quer dizer que nunca seremos colhidos por acidentes ou mortes violentas. Eu nunca vou ficar doente porque eu sou servo de Deus. O R.R. Soares dizia isso o tempo todo naquele programa dele. A Valnice Milhomens falava isso o tempo todo. Quem é crente não fica doente. Aí ela adoeceu, se internou no hospital de São Paulo com nome falso para que o Brasil não ficasse sabendo. Não. Deus preservar não quer dizer que só haverá bonança e vida boa o resto da vida. Não, Deus administrará isso de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Eu não sei que hora que eu vou. Pode ser que eu vá antes de você, pode ser que você vá antes de mim, pode ser que o filho vá antes que o pai. Embora o correto e o natural é o filho sepultar o pai, quantos pais, quantas mães sepultaram seus filhos? E não é uma experiência boa, não é? Então, para essas pessoas, estar nas mãos de Deus significa absoluta preservação. Até parece que nesse tipo de teologia, nunca nenhum crente haverá de ser assassinado, ou enfrentará violência, ou morto no acidente, ou passar pela aflição de um assalto. Eu nunca fui assaltado. Minha filha já foi 2 vezes. Eu não sei o que é isso. Mas o meu irmão mais velho era assaltado toda semana, porque ele só vivia andando de noite, tarde da noite. Então quem anda tarde da noite corre mais risco de quem não anda tarde da noite, sozinho por aí. Mas eu não posso dizer que a minha experiência é porque eu sou um bom crente. Deus teve misericórdia de mim até aqui. E eu tenho pesadelos com o dia que eu for assaltado pela primeira vez. Eu mudei de uma casa uma vez por causa de um pesadelo desse. Nós moramos numa casa que
um morador do fundo era traficante, e aquilo nos assustou quando a gente descobriu. Daí para frente eu comecei a ficar com medo de morar lá. E numa noite, com tudo fechado, todas as cortinas, eu sonhei que tinha um ladrão dentro do quarto querendo pegar a Edneia. Eu acordei, sentei na cama, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada e soltei um berro que a Edneia quase caiu do outro lado. Que medo, foi um pesadelo. Nós decidimos mudar dessa casa no dia seguinte. E quando a gente achou uma casa, o cara foi assassinado tentando assaltar uma pessoa. Nosso vizinho. Deus nos preserva, mas tem hora que a gente também passa uns medos. E se a gente não confia nele, aí a gente só vai viver com medo mesmo o resto da vida. Eu tenho colegas e amigos que não saem de casa de jeito nenhum. E nessa época do Covid, morreram de medo, quase morreram, né, porque estão vivos ainda, quase morreram de medo de morrer por causa do Covid. Nós passamos por isso também na igreja. Quantas pessoas se desesperaram, parentes meus passaram a tomar ansiolítico depois da pandemia, porque até hoje não conseguiram voltar ao normal. E assim, o fato de estarmos todos, os seus filhos, nas suas mãos, não significa para sempre que Ele nos livrará da morte ou de sermos atingidos doloridamente. Quando Deus nos tem em suas mãos, não significa que Ele faz de nós aquilo que, quando estamos nas mãos de Deus, quer dizer que Ele faz de nós aquilo que Ele apraz. Então Ele nos conduzirá pelos caminhos que Ele quer nos conduzir a percorrer, e Ele nos preservará durante o tempo que Ele quiser nos preservar para fazer a sua vontade. Ele é soberano para fazer o que quer das suas criaturas, inclusive aquelas que resolver remir através do sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes Ele teve os seus filhos nas suas mãos e os levou consigo para que desfrutassem da sua doce companhia. Um dos melhores sermões que eu já ouvi do reverendo Joel Batista Correia, lá na primeira igreja, foi num dia em que uma filha de um irmão da igreja, num acidente, ela morreu. E ele então pregou sobre o céu de manhã, em Apocalipse 4, e à noite ele pregou sobre Lázaro. E ele levantou a seguinte pergunta: por que Lázaro morreu? Por que que nós morremos? Por que que os crentes morrem? E ele então mostrou que 3 vezes no texto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, diz que Jesus o amava. Jesus o amava. Por que que nós morremos? Porque Deus nos ama e Ele também tem saudade de nós. Por isso Paulo fala: eu não sei o que eu vou escolher. Ir para o céu é incomparavelmente melhor. Mas se Deus me faz útil aqui na terra, então eu quero ficar por aqui mesmo. Tanto de tempo que Ele quiser que eu fique. Embora tenha pecado, embora tenha maldade, embora tenha covardias, milhares na terra, a terra ainda é um lugar muito bom. E a gente se apega a ela muito mesmo, não é? Então a Bíblia diz que Deus nos preserva, mas Ele tem propósitos para nós, inclusive as nossas enfermidades, os nossos adversários, as nossas tribulações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas que foram levados por acidentes violentos, pela maldade dos homens, pela fúria dos elementos da natureza, tudo isso a gente não pode descartar que foi vontade de Deus. Quando teve aquele tsunami no sudoeste da Ásia, 230 mil pessoas morreram naquele tsunami. E aí o mundo ocidental começou a dizer: é porque eles são muçulmanos. Meus irmãos, quantos cristãos não morreram naquele tsunami? Cristãos que estavam passando férias naqueles paraísos maravilhosos do sudoeste da Ásia. Inúmeros cristãos morreram. Não foram só muçulmanos, não foi porque eles são muçulmanos. Deus disse: olha, aquele pessoal lá da Torre de Siloé, vocês acham que eles morreram porque eles eram ruins? Não, tem horas que Deus leva os que Ele quer levar para cumprir o seu propósito, para a vida deles. E nós não sabemos qual é, Deus sabe tudo, nós
sabemos nem a metade, nem um terço, quase nada do que acontece na vida dos outros. Então, Evendo Weber diz, e eu quero ler aqui o que ele falou: portanto, creia que todos nós estamos nas mãos de Deus e nelas há segurança. Quando você entende que segurança significa que ninguém nos haverá de arrebatar da sua mão, você está absolutamente certo. Mas quando você entende que segurança significa que você sempre será guardado de morrer violentamente ou prematuramente, isso não é verdade. O que é a doutrina da segurança e da preservação para nós? Nós estamos na mão de Deus sempre. E isso é bom. Lembra quando Davi pecou por causa do censo e Deus diz: escolhe de 3, 1. Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí Davi diz: não, vamos cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele não escolheu nenhum dos 3. Ele escolheu Deus. Ele disse: Deus, faz isso comigo não. Só uma coisa ruim. Ele disse: Deus escolhe, porque Deus é misericordioso. Ele olha para a gente carinhosamente sempre, ainda que permita que a gente sofra, tenha dor, tenha sequelas de alguma coisa, nada será além do que a gente possa suportar, e sempre sabendo da promessa de que no novo céu e na nova terra, isso não nos acompanhará para lá. Lá vai ser muito melhor. Daqui, estar nas mãos de Deus significa que você haverá de estar na melhor situação, que nada pode separar-nos do amor dele que está em Cristo Jesus, mas isso não é garantia de que você será preservado necessariamente de qualquer mal que possa existir aqui na terra. Deus mostrará para você que cuidará de você diante de muitos males, mas isso não quer dizer que é em 100% deles. Paulo diz que nós herdamos o céu com tribulação, não sem tribulação. Por essa razão, Paulo raciocina: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele não termina dizendo: quer pois vivamos ou morramos, façamos isso para o Senhor. Ele diz: quer morramos ou quer vivemos, pertencemos a Deus. Estando vivos, somos de Deus; estando mortos, somos de Deus. É isso que importa. É isso que garante a eternidade. Quarto, louve a Deus pela contínua preservação da sua vida, pela manutenção que Ele lhe dá. Mesmo no meio de intenso sofrimento, Jó reconheceu que Deus o havia guardado durante toda a sua vida. Jó é um exemplo de sofrimento para nós. E a Bíblia diz que ele não blasfemou o nome de Deus em nenhum dos momentos. Ele aceitou o que estava acontecendo com ele como vindo de Deus. E manteve-se fiel a Deus. Ele diz em Jó 10:12: vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. E ele está dizendo isso doente, não está bom de saúde quando ele diz essas palavras. O fato de estarmos doentes, e às vezes gravemente doentes, não significa que não estejamos sob a guarda e o cuidado de Deus. Aprenda que em toda e qualquer situação você é objeto do cuidado de Deus. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, Deus estará lá. Quando nós avançarmos mais na nossa série sobre encontros tremendos com Deus, os irmãos vão perceber que uma frase vai se repetir constantemente: eu vou com você. Deus diz para Moisés: eu vou com você. Deus diz para Gideão: eu vou com você. Deus diz para Josué: eu vou com você. Deus diz para Davi: eu vou com você. Deus diz para Jeremias: eu vou com você. E aí Jesus diz para os apóstolos: eis que estou convosco, eu vou com vocês todos os dias das suas vidas. Todos os dias. Dificuldades, bênçãos, alegrias, tristezas, sorrisos, lágrimas, festa, luto, em todos os momentos, nós precisamos saber que Deus está ali. E porque Ele está ali, nós podemos comemorar com segurança, e porque Ele está ali, nós podemos chorar com segurança.
Então, no dia das lágrimas, chore. Mas chore na presença de Deus. Chore para Deus. Chore com Deus. E aí você vai ver a diferença que é entre entristecer-se sabendo que Deus está protegendo, entristecer-se achando que Deus te abandonou. É por isso que a diferença do velório ou do ofício fúnebre de cristãos e não cristãos, na grande imensa maioria das vezes, é totalmente diferente. Os irmãos têm amigos que não são cristãos, que não levam a Bíblia a sério, e olha o desespero deles quando seus pais falecem, ou amigos, ou irmãos, ou esposas, ou filhos. Às vezes alguns irmãos também choram bastante, e parece até que se esqueceram que Deus está por perto. Pode chorar, mas chore com Deus. Não se esqueça um só segundo que Ele não permitirá que as suas lágrimas caiam no chão. Entendeu? E aí, no dia 2 de novembro, se você quiser visitar o túmulo do seu parente, pode visitar. Só não vai lá acender vela, que Deus não gosta disso não. Não vai ajudar em nada. Mas por uma questão de memória. Até porque a Bíblia diz que eles vão ressuscitar. E vai ser lá. Aquele irmão que pregou o evangelho para você e hoje está sepultado lá no cemitério, ele vai se levantar no dia da ressurreição lá onde ele está sepultado. Porque a Bíblia diz que Jesus virá diante dos túmulos e chamará para fora os que são seus. E que vai sair de lá não vai ser um ghost. Não vai ser um... Como é que é o nome desses filmes que está aí agora? Que os caras saem dos túmulos andando, caem nos pedaços? Zumbis, mas o Walking Dead, esses caminhantes mortos, né? Não vai ser um Walking Dead que vai sair de lá, vai ser uma pessoa renovada, maravilhosamente bem, né? Vamos agradecer a Deus.